Introdução ao Antigo Testamento, Palestra 10, Lei Bíblica, os três corpos legais, J.E. Êxodo, P. Levítico e Números e D. Deuteronômio. Capítulo 5, Invertendo o Código, a santidade da vida humana. Conectado com esta tendência bíblica para o humanitarismo, e há, é claro, muito na legislação bíblica que ofende as sensibilidades modernas, não há nenhuma intenção em fingir que não existe. Por exemplo, tal como no resto do mundo antigo existia escravo em Israel. Ela o fez. Mesmo assim, isso não é pedir desculpas por isso. Há uma tendência ao humanitarismo nas leis relativas à escravidão. A Bíblia está equivocada sobre essa instituição. Em algumas sociedades, em seus sistemas jurídicos, é claro que os escravos são os bens móveis, de propriedade do mestre. A Bíblia, mais uma vez, equivoca-se sobre essa questão. Afirma alguns direitos pessoais para os escravos, mas não todos. Em contraste com, por exemplo, as leis medo-assírias, onde um mestre pode matar um escravo com impunidade, a Bíblia legisla que o mestre que fere seu escravo de qualquer forma, mesmo perdendo um dente, o que é entendido como uma coisa menor, porque não é de forma alguma um órgão essencial, por isso, mesmo que ele arranque um dente, certo? Ele tem que libertá-lo. Isso está em Êxodo 21, 26 a 27. Além disso, o escravo tem direito ao descanso sabático e toda a legislação do sábado. E muito importante, um escravo fugitivo não pode ser devolvido ao seu dono. Isso está em Deuteronômio 23, 16 e 17. Você não deve entregar ao seu dono um escravo que procura refúgio de seu mestre com você. Ele viverá com você em qualquer lugar que ele poderá escolher entre os assentamentos em seu meio. Onde quer que a ele agrade, você não deve tratá-lo mal. Isso é o oposto da lei do escravo fugitivo, na verdade, neste país, no século XIX, mas também no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, 15, 16 a 19, diz o seguinte: se um cidadão tem abrigado em sua casa ou um escravo ou escrava fugitiva pertencente ao Estado ou cidadão privado e que não o trouxer por convocação da polícia, este chefe de família deve ser condenado à morte. O prazo israelita, escravidão israelita, isto é, um israelita que caiu em serviço de outro israelita através de, geralmente, um endividamento, que é uma forma que a escravidão tomou no mundo antigo e na imagem bíblica. O prazo era limitado a 6 anos, em Êxodo, pelo Código da Aliança. No Código Sacerdotal, é totalmente proibido. Nenhum israelita pode ser escravizado por outro israelita. Então, é realmente eliminado como uma instituição completamente. Em geral, a Bíblia exorta o tratamento humanitário do escravo, mais uma vez, porque vocês eram escravos no Egito. É o refrão. Outra evidência da tendência de humanitarismo é a falta de violência legalizada na Bíblia. Aqui, se você comparar as leis medo-assírias, você vai ver algo completamente diferente. Lá, nas leis medo-assírias, autorizam explicitamente o tratamento desumano de uma esposa traidora. Você pode cortar as orelhas. A violência é legalizada no caso de um distrainee. Um distrainee é uma promessa, alguém que tenha sido colocado em sua casa por causa de uma dívida e está trabalhando para você. O cidadão pode fazer o que ele desejar, o que ele achar que o distrainee merece. Ele pode puxar seu cabelo, ele pode mutilar seus ouvidos, perfurando-os. As leis medo-assírias também legalizaram a violência contra a mulher. Elas dizem: quando ela merece, um senhor pode puxar o cabelo de sua esposa, mutilar ou torcer as orelhas. Não há responsabilidade inerente a ele. Sistemas jurídicos frequentemente expressam seus valores nas punições que são postuladas por várias transgressões. E aqui, Moshe Greenberg fez algo muito interessante, um pouco controverso. Nem todos concordam com isso. Mas ele ressaltou que a Bíblia é diferente dos outros códigos extra-bíblicos, no valor que ela atribui à vida humana. E você considera os crimes que são punidos com a pena capital e os crimes que são punidos por uma compensação monetária. E ele acha que isso é muito revelador. Então eu coloquei esse pequeno gráfico muito útil no quadro para você listar os códigos de um lado. E você vai ver os tipos de coisas que são punidas com multa pecuniária ou compensação. Nas leis hititas, homicídio, você paga uma certa quantia de dinheiro para compensar a morte. Lesão corporal você paga uma certa quantia de dinheiro.
Nas leis medo-assírias também, homicídio depende da família. Eles podem decidir como querem que isso seja punido, mas eles podem ganhar dinheiro. No Código de Hammurabi, só temos um caso de homicídio acidental, não temos um caso de homicídio doloso. Por isso, não sabemos. Mas lesão corporal, quando é entre iguais, então o princípio de talião se aplica. Mas quando não é entre iguais, o pagamento monetário e assim por diante. A morte, por outro lado, é a punição para determinados crimes contra a propriedade, em vez de danos pessoais e crimes de homicídio. Morte por roubo, nas leis hititas, e para bestialidade. Nas leis medo-assírias, também roubo, e no Código de Hammurabi, roubo e fraude. Eu vou passar por alguns deles, um pouco mais detalhadamente. Então Greenberg vai argumentar que a Bíblia inverte o ponto de vista dos outros códigos. Diz ele, porque esses, a vida é barata e a propriedade é altamente valorizada. Então o Código de Hammurabi impõe a pena de morte para roubo de propriedade, por ajudar na fuga de um escravo, que é a propriedade de seu dono, por enganar um cliente sobre o preço de uma bebida. Nas leis assírias ocidentais, a morte para a mulher se ela rouba o seu marido, ou pena de morte a qualquer um que compre os bens roubados. A Bíblia nunca impõe a pena de morte para as violações dos direitos de propriedade. Direitos de propriedade pessoal, direitos de propriedade privada. Só por homicídio intencional e algumas infrações religiosas e sexuais, que são vistas como ofensas diretas a Deus. Greenberg afirma que, ao fazê-lo, a Bíblia está expressando o ponto de vista de que a santidade da vida humana é fundamental para o sistema de valores. A Bíblia declara explicitamente que o homicídio é o crime para o qual nenhuma punição monetária pode ser substituída. Você não pode resgatar a vida de um assassino. Ele deve pagar com a sua vida. Números 35, 31 a 34. Você não pode aceitar um resgate pela vida de um homicida que é culpado de um crime capital. Ele deve ser condenado à morte. Nem pode aceitar o resgate ao invés da ida para uma cidade de refúgio. Lembre-se, em um homicídio acidental, há uma leniência na lei que essa pessoa pode ir para uma cidade de refúgio e permanecer lá até a morte do sumo sacerdote. O derramamento do seu sangue limpa a terra da culpa de sangue, se você quiser chamar assim, porque é um crime religioso. Você não pode pagar em dinheiro em vez de ir para a cidade de refúgio. Ela diz, você não deve poluir a terra em que você vive. Há uma noção aqui de culpa de sangue, de poluição. O sangue profana a terra e a terra não pode ter expiação do sangue que é derramado sobre ela, senão com o sangue daquele que o derramou. Você não deve contaminar a terra em que vive, em que eu mesmo habito, porque eu, o Senhor, habito entre o povo israelita. E, fora da Bíblia, nós realmente não temos essa proibição absoluta de compensação monetária pelo assassinato. Greenberg afirmou que, para os legisladores bíblicos, a vida humana e sua propriedade são simplesmente incomensuráveis. Os crimes em um reino não podem ser compensados pela punição em outro reino. Um crime na esfera de vida, acidentes pessoais, tem de ser compensado no mesmo reino. Da mesma forma, crimes contra a propriedade não são punidos com a morte. E a Bíblia rejeita explicitamente a ideia. Em Êxodo 21, ela diz explicitamente que o filho do proprietário não deve ser condenado à morte, não deve ser morto. Deuteronômio 24:16 declara que os pais não devem ser condenados à morte pelas crianças, nem os filhos serão mortos por seus pais. Uma pessoa deve ser condenada à morte apenas por seu próprio crime. O valor igual da vida humana e da integridade física também é protegido pelo princípio de talião, que discutimos antes. No Código de Hammurabi, um aristocrata pode simplesmente pagar em dinheiro por ferir um inferior. Isso não vai ser um grande sofrimento para uma pessoa rica, e isso certamente reflete o baixo valor que é colocado pela vida e a integridade física do membro de uma classe mais baixa. Talião só se aplica entre iguais sociais no Código de Hammurabi. Na Bíblia, a extensão do talião é a todas as pessoas livres, independentemente de classe. Expressa a noção de que todas as pessoas são de igual valor. No caso de estupro, a mulher do estuprador não é violada, como acontece nas leis medo-assírias. Novamente, uma punição literal. Outros valores bíblicos são refletidos na ênfase sobre as leis que tratam da situação dos pobres. O escravo, o estrangeiro, os direitos e a dignidade dos devedores, e assim por diante.
Cheguei quase no final do meu tempo. Só uma última declaração, porque eu não quero te deixar com a impressão de que os materiais bíblicos falam a uma só voz. Eles não o fazem. Quero dizer, Greenberg tentou retirar alguns valores comuns. Materiais jurídicos bíblicos contêm disposições que contradizem uns aos outros. Versões posteriores da lei, particularmente em D, por exemplo, atualizaram e revisaram as versões anteriores da lei. Levítico tem problema com toda a instituição da escravidão israelita, que é aceita no convênio citado em Deuteronômio. E diz apenas, Levítico, não, isso não pode acontecer. Todos os israelitas são servos de Deus. Nenhum de vocês pode ser servo do outro. Então, nessas leis, há contradição. No entanto, eu acho que o Greenberg está tentando dizer é que ela ainda é justa. Mesmo que os materiais contenham contradições, ainda é justo dizer que eles soam certos temas comuns. Eles expressam certos princípios e valores importantes que incluem a santidade suprema da vida humana, isso é muito consistentemente mantido entre os códigos, o valor das pessoas sobre a propriedade é muito consistentemente mantido, a igualdade de todas as pessoas livres perante a lei é consistentemente mantido, a importância de ajudar aos mais desfavorecidos da sociedade é muito consistentemente mantido, a integração e a interdependência de todos os aspectos da vida humana, tudo vem de dentro da vontade de Deus em legislar, muito consistentemente mantido. Quando voltarmos na próxima palestra, eu só quero dizer um pouco sobre o contexto narrativo em que as leis são encontradas antes de passarmos a Deuteronômio.